Muito bom dia a todos. Na sequência de aulas que você vai assistir, elas foram gravadas com o intuito de que, ao final delas, você consiga fazer uma medida de maneira adequada e que atenda a todos os pré-requisitos de qualquer curso de ciências exatas, ok? Então, na primeira parte, nós vamos fazer uma revisão matemática. Então, nessa revisão matemática, a primeira coisa que nós precisamos entender é a notação científica. A notação científica, ela tem o intuito de transformar todo e qualquer número nessa regrinha aqui, A vezes 10 na N. Por que essa notação científica ela é importante? Ela é muito importante porque a gente consegue pegar um pequeno número, 0,0000 alguma coisa, ou algo muito grande, milhões, bilhões, trilhões, e transformar numa maneira organizada e bem concisa desses números, certo? Bom, então vamos às regras. Eu preciso saber quem que é o meu A. Então, o meu A, o módulo dele precisa estar compreendido entre 1 e 10. Ele pode ser igual a 1, mas não pode ser 10. Então, quer dizer que ele pode ser 9,999, mas não pode ser 10. Isso você precisa ficar atento. Então, vamos lá dar uma olhada como é que vai funcionar isso. Para a gente encontrar esse a minha sugestão é: pegue o número e coloque a vírgula após o primeiro número diferente de zero que aparecer, da esquerda para a direita. Como assim? Então, vamos pensar aqui nos exemplos. Nós temos aqui o número 230 mil. Qual é o primeiro número quando eu olho ele da esquerda para a direita, diferente de zero que aparece? É o 2. Então, vou colocar minha vírgula aqui. Então, aqui eu vou ter o número 2,3. Qual é o primeiro número diferente de zero que aparece aqui? É o 4. Então, depois do 4 eu vou botar a minha vírgula. Então, vai ficar 4,08. Nesse número aqui, o primeiro número que aparece é o 5. 5,89. Nesse aqui é o 3. Então vai ficar 3,01. Perceba que é uma regra. Você não tem que ficar questionando, é isso que você tem que fazer, ok? Então vamos voltar aqui, tá? Todos os números, sem exceção, quando eu passo para a notação científica, eles vão ser vezes 10. Então vamos lá. Então eu vou ter 2,3 vezes 10, 4,08 vezes 10, 5,89 vezes 10, 3,01 vezes 10. Vamos voltar aqui. Agora, eu preciso encontrar quem que é o meu n. O meu n, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, ele pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? E agora, o que que ele me representa? O n, ele me representa a quantidade de casas que eu desloquei a vírgula, tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, ó, a vírgula, ela está muito presente, está fácil de saber onde é que ela está. Então, eu vou deslocar a vírgula daqui até chegar lá. Então, quantas casas? 1, 2, 3. Então, aqui está o 3. Aqui, quantas casas? 1, 2, 3, 4. Agora, onde é que está a vírgula aqui? Vamos lembrar o seguinte, por exemplo, vou supor que você tem 10 reais no bolso. Aqui estão os teus 10 reais. Ah, mas eu tenho 10 reais e achei mais uma moedinha de 50 centavos. Como é que eu vou escrever esse número? 10 reais e 50 centavos. O que significa isso? Significa dizer que a vírgula estava ali o tempo todo, mas ela não aparecia porque não era necessário. Então, onde é que está a vírgula? Está aqui. Para onde é que eu tenho que deslocar a vírgula? Para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2,3 vezes 10 na 5. Aqui, 1, 2, 3. 4,08 vezes 10 na 3. Agora, o que acontece? Eu tenho que pensar que esses dois números estão representando grandezas bem diferentes. 4.080, o outro 5 milésimos
de alguma grandeza. Então quer dizer que eu preciso tomar cuidado e ajustar o sinal desse expoente. Então, se eu desloco a vírgula da direita para a esquerda, isso aqui vai ficar positivo. Óbvio que esse positivo não precisa aparecer. Mas se eu desloco da esquerda para a direita, aí esse meu negativo precisa aparecer. Então, quando eu faço isso, eu estou pegando um número normal, que a gente normalmente usaria no dia a dia, e transformando na notação científica. Então, esse número entre 0 e 10, mas não pode ser 10, vezes 10 elevado no expoente, que mostra quantas casas eu desloquei a minha vírgula, ok? Bom, mas agora, como é que eu posso medir? Como que eu vou fazer uma medição? Então, o primeiro questionamento que eu vou te fazer é o seguinte: olha, você tem esse objeto aqui, imagine que ele está aí nas suas mãos, e você tem que pedir para um carpinteiro para cortar ele e que ele saia exatamente igual. Entretanto, você não vai poder usar nenhum instrumento de medida. Como fazer isso? De repente você vai dizer, ó, isso aqui é mais ou menos 2 dedos meus. Aqui eu tenho mais ou menos 4 dedos meus. Então, ó, faz uma pecinha aí que tenha 2 dedos de largura, 2 dedos de profundidade e 4 dedos de espessura. De altura, perdão. Será que isso daqui vai sair realmente do jeito que você está planejando? Será que a cópia que vai vir vai ser exatamente igual a essa que está aqui? Provavelmente não. Por quê? O meu dedo é diferente do teu dedo, que é diferente do dedo do outro aluno, tá? E o dedo da pessoa que vai lá numa marcenaria cortar, planejar, também vai ser diferente. Então, quando eu penso em fazer uma medida, eu penso em desenvolver alguma técnica para que eu possa fazer isso e que todos, sem exceção, tenham acesso a isso. Então, na física, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, ok? As ciências exatas, elas se baseiam em medições e comparações. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso estabelecer padrões para que eu possa fazer a medida aqui, passo essas informações para uma outra pessoa que está a quilômetros de distância de mim e que a gente possa estar fazendo o mesmo objeto com as mesmas características sempre. Então, nesse aspecto, a física e a engenharia, elas se propõem a estabelecer regras para que as grandezas possam ser sempre medidas e comparadas da mesma forma. E quando eu falo em padrão, por exemplo, agora há pouco eu disse para você, vamos colocar aqui um dedo, 2 dedos. Se você para pensar, americano usa polegada. Cada uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Precisou se estabelecer um padrão do tamanho da minha polegada para que eu possa fazer uma medição sempre da mesma forma, ok? Então, por exemplo, um padrão de medida que nós temos é o metro. Então, a primeira grandeza chamada metro foi atribuída a uma barra de platina que está no museu lá na Europa. Depois, para melhorar essa medida, foi comparada com o comprimento de onda da radiação do criptônio. Depois, foi comparada pela distância percorrida pela luz no vácuo nesse intervalo de tempo aqui. Então, quer dizer que o padrão, à medida com que o tempo foi passando, foi melhorando para que ele não sofresse qualquer alteração externa, certo? Bom, e aí nós temos então um sistema internacional de unidades de medida. Então, por exemplo, nós temos o comprimento. O comprimento, a unidade de medida padrão é o metro. Se você for para os Estados Unidos, provavelmente você vai encontrar aqui a polegada. A massa, normalmente, ela é algo conhecido e o sistema internacional dela é o quilograma. O tempo é o segundo, ok? A corrente elétrica é o ampere. O que é um ampere? Um ampere é 1 coulomb
de carga que vai passar num intervalo de tempo de 1 segundo. Temperatura. Nós normalmente aqui no Brasil usamos a expressar a temperatura em graus Celsius. Entretanto, no sistema internacional, ela é Kelvin. Quantidade de substância, intensidade luminosa. Todas essas são grandezas definidas no sistema internacional e têm as suas respectivas unidades de medida. Então, um cientista que é convidado a fazer uma palestra, normalmente ele vai privilegiar fornecer as informações nessas unidades de medida que aqui estão, certo? Mas aí nós temos grandezas derivadas. Por exemplo, área. O que é uma área? Eu posso calcular a área de um triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Base é um comprimento. Altura é outro comprimento. Comprimento vezes comprimento vai dar metro quadrado. O volume. Por exemplo, o volume de um cubo. Então vai ser o quê? O comprimento vezes a altura vezes a largura. Comprimento vezes mais uma unidade de comprimento. Metro cúbico. Velocidade é distância sobre tempo. Distância sobre tempo. Algumas, por exemplo, aqui força. Eu tenho um nome de batismo para ela. Força no sistema internacional é Newton. E o Newton equivale ao quê? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Pressão. Pressão é Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado. Então, às vezes, nós temos as grandezas básicas, tá? E a partir dessas grandezas básicas, nós temos grandezas derivadas e todas essas grandezas derivadas vêm dessas grandezas fundamentais aqui, dessas grandezas básicas, ok? Bom, é muito importante, às vezes, a gente pensar que, como nós já vimos lá na notação científica, algumas grandezas elas são extremamente grandes, outras são extremamente pequenas. Por exemplo, hoje, se você vai comprar um computador, você quer que um computador ele tenha 1 terabyte de HD. O que é esse 1 tera? Esse 1 tera ele está me dizendo que ele vale 10 na 12 bytes. Então, eu tenho aqui uma quantidade que, se eu fosse colocar todos esses zeros aqui, ficaria algo muito grande. Por exemplo, você vai comprar um celular, você quer que esse celular tenha uma velocidade de processamento. Por exemplo, eu quero um celular que tenha 2,5 GHz de processamento. Quanto que vale esse giga? Esse giga vale 10 na 9. Tá? Quilo. Todo mundo está acostumado. 1 quilômetro. Esse K aqui vale 10 na terceira. 10 na terceira é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, quer dizer que 1 quilômetro é 1 vezes 10 na terceira metros, que vale 1000 metros. O mesmo acontece com 1 quilograma. Agora, por exemplo, aqui vamos para o outro extremo. Centímetro. Então, 1 centímetro, ele vale 1 vezes 10 na menos 2 metros. 10 na menos 2 é eu deslocar a vírgula para cá, então vai ficar 0,01 metros. Mili, 10 na menos 3, por exemplo, eu tenho que comprar alguma coisa, lá, um medicamento que ele tem 20 miligramas, ou seja, 20 vezes 10 na menos 3 gramas de um determinado produto. 20 vezes 10 na menos 3 é eu pegar esse produto e deslocar para cá 3 casas. Então quer dizer que eu vou ter 0,02 gramas daquela substância por cada comprimido, enfim, por exemplo, ok? Bom, agora a gente precisa pensar que não existe equipamento de medida que tenha 100% de confiabilidade. Todos os instrumentos de medida, eles possuem as suas limitações. Óbvio que alguns são melhores do que outros, mas todos eles, sem exceção, têm limitações. Então, quando eu vou fazer uma medida, eu preciso pensar que
eu tenho que colocar os algarismos significativos corretos. Colocar os algarismos significativos corretos significa que eu tenho que colocar todos aqueles algarismos que eu tenho certeza e apenas um algarismo duvidoso no final. Eu não posso pensar em fazer uma medida e depois ficar colocando uma quantidade infinita de números que eu não tenho certeza. No momento oportuno, nós vamos ver como fazer essa medição, como que a gente leva à risca isso. Mas como é que eu vou então conseguir trabalhar com esses algarismos significativos, certo? E eu acho que esse é o nosso próximo objetivo. Então, por exemplo, quando eu faço essa leitura, 9,65, e se ela foi feita de maneira correta, esses dois números aqui eu tinha certeza da minha medida. Esse número aqui eu fiquei com dúvida. Mas ele é um algarismo significativo sem sombra de dúvidas. Então, esse número aqui, 9,65, eu tenho 3 algarismos significativos. 2 que são certeza e um que é duvidoso. Agora vamos pensar, por exemplo, você já deve ter feito ao longo da sua vida acadêmica diversos exercícios de física, de matemática, e, por exemplo, a questão lá dizia 3,00 metros. Então, quando eu olho para isso daqui, eu estou entendendo que esses dois algarismos aqui são algarismos onde eu tenho plena certeza deles, entretanto, esse é o meu algarismo duvidoso. Então, quer dizer que nesse caso aqui eu tenho 3 algarismos significativos. Quando eu vou pensar, por exemplo, 3,500, todos esses aqui eu tenho certeza, esse é o meu duvidoso. Mas eu tenho aqui 4 algarismos significativos. Quando eu vou fazer uma leitura 0,0015, esses números aqui não são algarismos significativos. Agora, esses dois são significativos. Então, 1 eu tenho certeza, o 5 eu já não tenho certeza, é o meu algarismo duvidoso. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 algarismos significativos, tá certo? Então, 0, depois de algum número diferente de 0, ele é significativo. Entretanto, 0 antes não é significativo. Então, isso precisa ficar bem claro para vocês. E todos os algarismos, quando eu vou levar em consideração numa medida, o último sempre é duvidoso. E somente o último pode ser duvidoso, certo? Bom, eu tenho que pensar agora na questão sobre os critérios de arredondamento. Então, os critérios de arredondamento, vamos pensar na sua média. Tá? Aqui no IFSC, nós trabalhamos com média 6 ou média 7. Agora, se a pessoa vai lá e tira uma média 6,3, 6,3 está mais perto de 6 ou de 7? Óbvio que está mais perto de 6. Então, 6,3, usando única e exclusivamente o critério de arredondamento, essa média aqui vai sair como sendo 6. Agora, se a pessoa foi lá e tirou 6,7, bom, 6,7 está mais perto de 7 do que 6. Então, essa pessoa vai tirar 7. Agora, se eu paro para pensar em 6 e em 7, eu estou exatamente no meio, 6,5, 6,50, porque se eu tivesse 6,51, eu já estaria mais próximo do 7. 6,500. Para onde que eu vou arredondar isso? Bom, a regra me diz o seguinte, ó, sempre que eu for arredondar, ou eu vou arredondar para 6 ou eu vou arredondar para 7, já que ele está nesse intervalo. Eu vou arredondar para onde? Eu vou arredondar para o número par. Então, o correto é eu arredondar para 6. Ah, professor, mas então vamos pensar o seguinte. Eu estou entre a média 5 e a média 6, tá? E eu tirei exatamente 5,5. Não foi 5,51, 5,52. Ou eu vou arredondar para 5, ou eu vou arredondar para 6. O que a regra me diz? A regra me diz que eu preciso arredondar para o número par.
Qual que é o número par? 6. Então, usando o critério de arredondamento, única e simplesmente ele, se você tirar 5,5, a média deveria ser 6, ok? Bom, operações com algarismos significativos. Aqui você precisa ficar atento porque nem sempre a calculadora vai te fornecer os números com todos os algarismos significativos que deveriam aparecer, tá? Então, quando eu vou fazer uma multiplicação, e aí eu estou falando tanto de uma multiplicação quanto de uma divisão, o resultado dessa multiplicação, dessa divisão, ela deve ter a quantidade mais pobre em algarismos significativos. Como assim? Olha só. Por exemplo aqui, 2,35 vezes 4,000. Se você for lá na sua calculadora e fizer essa multiplicação, 2,35 vezes 4,000, vai aparecer aqui o número 9,4. Mas aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu tenho 2 casas decimais. Então, na realidade, esse número aqui, ele deveria aparecer com 5 casas decimais. Tá? Vamos lembrar como é que a gente fazia a multiplicação lá dos nossos tempos lá de criança. 4,000 vezes 2,35. Então, você ia lá e multiplicava 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 4, 20. Deixa essa última casa, 3 vezes 0, certo? E aí depois você ia somando aqui, você vai ver que todos esses zeros aqui deveriam aparecer e na sua calculadora não aparece. Então, esse é um dos primeiros detalhes que você precisa ficar atento na hora de fazer os seus cálculos. Agora vamos lá usar o critério. Então, aqui eu tenho quantos algarismos significativos? 3. Aqui as minhas vírgulas, o meu zero está depois do número. Então, aqui eu tenho 3 algarismos significativos, 4 algarismos significativos. Qual dos dois é menor? É o 3. Então, quer dizer que aqui eu tenho que ter 3 algarismos significativos. Então, está aqui. Então, essa resposta, de maneira correta, vai ser o quê? 9,40. Bom, vamos pensar numa avaliação. Você colocou apenas 9,4. Está errado. Você colocou 9,400. Está errado. A única resposta correta, quando você vai levar em consideração a quantidade adequada de algarismos significativos, é 9,40. Aí você vai lá na sua calculadora e multiplica 4,01 vezes 3,44. Isso aqui vai te dar, como resultado dessa multiplicação, 13,7944. Vamos lá pensar um pouquinho agora. Quantos algarismos significativos? 3. Quantos algarismos significativos? 3. Eu preciso ter 3 algarismos significativos. 1, 2, 3. Essa parte aqui, eu vou descartar ela. Só que para descartar, eu tenho que usar o meu critério de arredondamento. 13,7 alguma coisa, ou vai ser 13,7 ou vai ser 13,8. Nesse caso aqui, a casa que eu estou descartando é acima de 5, é 944. Então quer dizer que esse meu resultado aqui vai ser 13,8. E não é nem 13,9, nem 13,7. Não é nem 13,79. Essa é a resposta correta para essa questão, usando todos os critérios que nós vimos até aqui. Agora nós vamos fazer uma divisão. Então, 2,3 dividido por 2,890. Quando você faz isso na sua calculadora, você vai encontrar lá 0,79584. Tem mais uma série de outros números, mas vou parar por aqui. Agora vamos para a análise. 2 algarismos significativos, 4 algarismos significativos. A minha resposta precisa ter a menor quantidade de algarismos significativos. Então, são 2. 0 à esquerda não conta, 2 algarismos significativos, eu paro aqui. Então, toda essa parte aqui eu vou desprezar. 5,84 já passou, tá? Então, eu vou ter que adicionar um aqui. Então, na realidade, seria 10. Então, essa resposta aqui vai ser quanto? 0,80. Perceba que quando eu passo a usar os critérios adequados,
eu não tenho possibilidade de ter duas respostas diferentes para uma mesma questão, tá? Então, vou lá multiplicar agora 4,0000 vezes 2,348. Isso aqui vai me dar, se você olhar simplesmente a calculadora, né? 9,392. Só que eu tenho 3 com mais 4, eu tenho 7. Então está me faltando aqui 1, 2, 3, 4 zeros. Agora, vamos lá pensar sobre os algarismos significativos. Aqui eu tenho 5 algarismos significativos, aqui eu tenho 4. A minha resposta precisa ter 4. Toda essa parte aqui que eu vou desprezar são zeros, eu vou acabando arredondar, né, manter o mesmo número. Então vai ficar 9,392. Aí agora, por último aqui, nessa listinha aqui, uma divisão. Então eu vou dividir 9,7 dividido por 2,35. Isso aqui vai ficar como 4,127659. Agora vamos para a análise dos algarismos significativos. Então eu vou ter aqui 9,7, 2, 2,35, 3. A minha resposta vai ter que ter 2. Então todo esse número aqui eu vou desprezar e usando os meus critérios de arredondamento, a minha resposta vai ficar 4,1. Perceba que a regra é muito clara, você não tem que ficar inventando muita coisa. Aplica a regra e ponto, ok? Vamos para a próxima questão. E como é que eu trabalho com a soma e subtração dos meus algarismos significativos? Então, aqui eu vou trabalhar com, eu vou arredondar na casa decimal da parcela mais pobre. Como assim? Vamos pensar aqui no meu exercício aqui. 2,53, então vou fazer aqui no cantinho aqui. 2,53 com mais 4,009. 4,009. Então, vou usar aqueles meus critérios. 9, 3, 5, 6. Bom, agora vamos pensar. Esse aqui é o meu duvidoso, então quer dizer que esse também é duvidoso. Esse é duvidoso, então quer dizer que esse é duvidoso. Então, quando eu vou fazer isso daqui, eu vou ter que ficar em 6,53 ou 54. Por quê? Não posso ter dois duvidosos, esse aqui vai ter que desaparecer. Usando o critério de arredondamento, 6,54. Quando você vai fazer essa subtração aqui, deixa eu voltar aqui. Então, o que vai me dizer a regra? Se esse cara tem duas casas decimais, se esse cara tem três casas decimais, vai permanecer a menor quantidade de decimais. Perceba o seguinte, que se por acaso isso aqui fosse 8 com mais 4, isso aqui iria dar 12. Então, quer dizer que eu teria uma resposta com 4 algarismos significativos. Tá? Então, quer dizer que eu posso ter aqui como resultado uma quantidade maior de algarismos significativos do que se fosse a menor deles, tá certo? Então, enquanto na multiplicação eu tenho sempre prevalecendo a menor quantidade de algarismos significativos, na soma e subtração eu vou ter a menor quantidade de decimais, tá certo? Quando você faz essa próxima subtração, 7,009 menos 1,2, você vai encontrar 5,809. Agora, menor quantidade de decimais é esse cara aqui. Então, eu vou ter que parar a minha conta aqui. Vou desprezar isso daqui. Então, a minha resposta vai ficar 5,8. Então, aqui, 6,5, 6,5, mais 3,7890. A minha resposta vai ficar 10,2890. Agora, onde que eu vou parar? Uma casa decimal, 4 decimais, eu só vou ter apenas uma decimal. Tudo isso daqui eu vou ter que desprezar. Usando o meu critério de arredondamento, a minha resposta vai valer 10,3.
Fazendo essa soma, isso aqui vai dar 7,4500, tá? 2 decimais, 4 decimais, a resposta vai ter que ser com 2 decimais. Desprezando isso daqui, a minha resposta vai ficar em 7,45. Quando você faz essa subtração, 6,789 menos 2,00, isso aqui vai dar 4,789. 2 algarismos decimais, 3 decimais, a minha resposta vai ter que ter 2 decimais. Então, eu vou parar por aqui. Quando eu desprezo esse número, e usando o critério de arredondamento, a minha resposta vai ficar 4,79. Então, você precisa ficar muito atento quando você vai fazer uso de todas essas regras que aqui estão, ok? E por fim, nesse primeiro momento, transformação de unidades de medida. Então, a transformação de unidades de medida, o mais usual é você usar o quê? Regra de 3, tá? Para você encontrar ou resolver uma regra de 3, eu preciso saber primeiro quais são as unidades de medida que estão envolvidas, tá? Preciso conhecer uma relação que seja verdadeira entre essas duas unidades, colocar o valor conhecido embaixo da unidade correspondente e no espaço vazio coloco um x. E então eu multiplico cruzado. Tendo feito isso, eu preciso também ficar atento a isso aqui, que durante a transformação de uma unidade de medida, eu devo manter a mesma quantidade de algarismos significativos da informação original. Por exemplo, eu tenho que transformar 2 metros em centímetros. Então, eu tenho que transformar 2 metros em centímetros. Esse é o meu objetivo. Primeiro passo, quais são as grandezas? Metros e centímetros. Qual é a relação que eu conheço entre metros e centímetros? Bom, 1 metro possui 100 centímetros. Próximo passo, eu coloco metro embaixo de metro, centímetro embaixo de centímetro. Próximo passo, faço a multiplicação cruzada. X vezes 1 igual a 2 vezes 100. Continuando aqui, então quer dizer que x vezes 1 é o próprio x, 2 vezes 100 dá 200 centímetros. Entretanto, aqui eu tenho apenas um significativo e aqui eu tenho 3 significativos. Não posso deixar assim. Vou fazer uso do quê? Da notação científica. Então, o meu x vai ser 2 vezes 10 ao quadrado centímetros. Quando eu faço isso, eu estou deixando esse meu algarismo com apenas um significativo. Se eu deixasse assim, 2,0 vezes 10 na 2, eu teria 2 algarismos significativos. Então, eu preciso ficar atento em como vou repassar essa informação. O próximo item é 5,14 centímetros em milímetros. 5,14 centímetros em milímetros. Então eu tenho centímetros e milímetros, daqui a pouco a gente começa a perceber que isso é quase automático, né? Então cada 1 centímetro possui 10 milímetros, tá certo? Coloco centímetro embaixo de centímetro, milímetro embaixo de milímetro, faço a multiplicação cruzada, x vezes 1 igual a 5,14 vezes 10. Então, nesse caso aqui, vai ficar 51,4 milímetros. Então, perceba o seguinte, eu tinha 3 algarismos significativos, continuo com 3 algarismos significativos, tá tudo certo, não preciso mais alterar nada, ok? 2,3 arrobas em quilogramas. 2,3 arrobas em quilogramas. Bom, aí você precisa lembrar que 1 quilograma
Perdão, deixa eu só voltar aqui. Uma arroba possui 15 quilos. Então, 2,3 arrobas vão ter x. Então, eu vou fazer a multiplicação. X vezes 1 é igual a 2,3 vezes 15. X vezes 1 é o próprio x. Deixa eu só fazer aqui a multiplicação rapidinho. 2,3 vezes 15. Isso aqui vai me dar 34,5 quilogramas. Agora vamos lá pensar. Eu tinha 2 significativos, eu preciso ter 2 significativos. Critério de arredondamento, como eu estou exatamente no meio, eu tenho que transformar ou deixar isso aqui como sendo par. Então isso aqui simplesmente vai ficar 34 quilogramas, ok? Voltando lá para ver qual que é o próximo item que a gente tem que resolver. 40 minutos em horas. Minutos em horas. Bom, eu tenho minutos e horas. Cada uma hora tem 60 minutos. Tá? Então, 40 minutos vamos ter x horas. Faço a multiplicação cruzada. 40 vezes 1 é o próprio 40. Aquele 60 que está lá multiplicando vem para cá dividindo. Tá? E quando você faz essa divisão, você vai encontrar 0,6666 e por aí vai. Quantidade de algarismos significativos, eu tenho 2. A minha resposta só pode ter 2. Usando os critérios de arredondamento, então 40 minutos nós vamos ter 0,67 horas, ok? E 1,35 toneladas em gramas. 1,35 toneladas em gramas. Bom, então vamos lá. Uma tonelada tem 1.000 quilos, mas cada quilo tem 1.000 gramas. Então, eu vou ter que uma tonelada tem 1 milhão de gramas. Então, 1,35 toneladas vai ter x gramas. Faço a multiplicação cruzada, você vai encontrar 1.350.000 gramas. Quantidade de algarismos significativos, eu tenho 3, eu tenho que parar aqui. Mas, se eu simplesmente colocar isso, 1.350.000 gramas não equivalem a 135 gramas. Então, eu vou deixar isso na notação científica. Vou colocar a minha vírgula aqui. Quantas casas eu vou deslocar a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1,35 vezes 10 na 6 gramas. Então, agora eu tenho tudo ajustado, bonitinho, dentro dos padrões que precisam ser. Tenho 3 algarismos significativos, tá? Fechou completamente o meu raciocínio, ok? Bons estudos e na sequência nós vamos dar continuidade a essa parte toda para poder fechar essa parte sobre medidas. Grande abraço a todos, tchau, tchau.